Vamos dimensionar um tubulão? Do início ao fim e passo a passo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil, pegue papel e caneta e vamos juntos! Apesar do tubulão ser uma solução que está em desuso, ainda é utilizada em algumas situações, como por exemplo, estruturas que exigem grande capacidade de carga a compressão e também a tração, características que o tubulão atende e que eu já contei em vídeos anteriores. O tubulão está em desuso por conta que a NR18 impôs várias restrições, várias regulamentações a esse tipo de fundação, principalmente também por conta da saúde e segurança dos trabalhadores. Porém, está em desuso, mas ainda é utilizado principalmente em obras de grande porte e por isso nós devemos saber calcular. E foi exatamente por este motivo que eu fiz uma série de vídeos falando a respeito do dimensionamento do tubulão. E que nós vamos começar hoje falando dos pré-requisitos e já realizarmos um pré-dimensionamento do tubulão. E aí, para o vídeo não ficar muito extenso, eu dividi-lo em 5 etapas. E na etapa seguinte, na parte 2, vamos falar da conferência do recalque admissível. Que nós sabemos que todo tipo de fundação, ela recalca. Toda fundação recalca mesmo que em poucos milímetros. Então nós vamos calcular este recalque para ver se é admissível ou vamos ter de fazer um redimensionamento do tubulão. Na parte 3, vamos calcular o FCK do concreto do nosso tubulão. Na 4, realizar o cálculo de armadura, se necessário. E na 5, averiguar a necessidade de bloco de coroamento, onde nós vamos debater um pouquinho mais sobre a necessidade ou não do bloco de coroamento, já que o tubulão ele permite essa observação. Então vamos aos pré-requisitos. A NR18, ela proíbe a execução de tubulão a ar comprimido. Então nós vamos dimensionar um tubulão a céu aberto. Não pode ser executado em solos não coesivos. Em solos arenosos puros em geral, em areia pura em geral, não é permitida a execução de tubulão. Então nós vamos ver essa característica se atende a esse pré-requisito no laudo de sondagem mais à frente. Também nos fala que o tubulão ele deve ter um fuste com diâmetro mínimo de 90 centímetros. Isso nós vamos atender lá no pré-dimensionamento. E também nos diz que deve ter profundidade máxima de 15 metros. A cota de assentamento da sapata do tubulão a uma profundidade máxima de 15 metros. Aí, essas são as premissas da NR18. Agora as premissas da NBR 6122, Projeto e Execução de Fundações. Diz que o FCK máximo de projeto deve ser de 20 MPa, que nós vamos calcular na parte 3. A armadura mínima, que nós vamos calcular na parte 4, a NBR também nos fornece que deve ser de 0,5% e 3 metros de profundidade, caso nós utilizemos a armadura. E o fator de segurança de 1,4, que nós vamos utilizar já hoje no pré-dimensionamento. O exercício propõe que, com base no perfil de sondagem mostrado a seguir, daqui a pouco eu vou mostrar, dimensionar um tubulão considerando um carregamento de 120 toneladas força. Então nós vamos dimensionar um tubulão para uma carga a compressão de 120 toneladas força. Cargas a tração, por enquanto, a gente não vai falar. Vai deixar um pouquinho mais para frente. Vamos dimensionar para uma carga de 120 toneladas força a compressão. Então vamos analisar o laudo de sondagem. Analisando aqui o tipo de solo. E para quem não sabe analisar um laudo de sondagem, eu já fiz um vídeo aqui no canal, ou tá na página do Instagram também, igorgonçalves.eng, um vídeo que fala só sobre análise de laudo de sondagem, interpretação de laudo de sondagem para executar projeto de fundações. Então, se você ainda não viu ou não sabe analisar um laudo de sondagem, recomendo que olhe esse vídeo que está muito bacana. Aqui eu já vou partir da premissa que vocês sabem interpretar um laudo de sondagem. Aqui a gente tem os tipos de solo e podemos perceber que basicamente é um solo argiloso. Se é um solo argiloso, ele tem uma coesão, então já atende ao primeiro requisito de ser um solo coesivo. Então o primeiro requisito está atendido. A segunda observação que nós podemos observar é aqui, ó, o nível d'água a 13,48 metros de profundidade.
nós temos que executar o tubulão acima do nível d'água, nunca abaixo do nível d'água ou muito próximo. E para vocês terem uma ideia, a gente, um NSPT bom para apoiar o nosso tubulão é na faixa de 15 a 20 ali, o NSPT ideal, de 15 a 20. Eu poderia colocar o tubulão aqui na cota 13 metros de profundidade em que o NSPT é 23. Aqui, nesse laudo de sondagem, ele já soma aqui os 30 últimos centímetros, ele já faz essa soma aqui do índice NSPT nessa coluna aqui. Tem laudo de sondagem que não faz essa soma aqui, não tem essa coluna, e nós temos de somar aqui os 30 últimos centímetros, como eu falei no vídeo anterior sobre interpretação do laudo de sondagem. Então, essa coluna aqui já mostra o índice de resistência à penetração NSPT. A 13 metros de profundidade está um NSPT de 23, está ok, está muito bom para a gente assentar o nosso tubulão. Porém, aqui o 13 metros está muito próximo do nível d'água, então a gente não pode colocar o tubulão nessa cota aqui. Então, mas na cota 12 metros aqui, que está a 1,48 m do nível d'água, a gente já pode executar, já pode assentar o nosso tubulão. Então, ó, na profundidade 12 metros, um NSPT de 15. Está ok. A base do nosso tubulão vai ser maior, que quanto maior o índice de resistência à penetração, seria maior a tensão admissível do solo, ou seja, uma base da sapata, uma base do tubulão menor. Quanto menor o índice de resistência à penetração, menor a tensão admissível, logo a base do nosso tubulão vai ser maior. Então, essas são as premissas que nós temos que analisar no laudo de sondagem. E também, eu já peço para vocês guardarem esta informação. A gente tem praticamente argila, aqui a 6,45 metros de profundidade. Depois, a mais 7,45 também temos argila. E logo após aqui, nós temos, logo abaixo dos 13 metros de profundidade aqui, nós temos de argila a argila siltosa. Então, nós temos, nesse terreno, nós temos argila siltosa no meio. A presença de argila siltosa e também argila. E essa informação vai ser importante porque esse laudo de sondagem aqui, como ele é pontual, a gente não sabe como é que está o entorno ali. Aqui está abaixo de 13 metros, mas de repente a 10 metros de distância aonde foi feito o laudo de sondagem, pode ser que a argila siltosa esteja mais acima ou mais abaixo. A camada de argila siltosa seja presente ali a 10 metros de profundidade, por exemplo, que a gente não sabe. A gente só sabe que existe a argila siltosa neste meio. E eu já vou contar para vocês o porquê que eu estou falando isso quando a gente calcular a tensão admissível do solo. Que primeiro vamos falar das premissas. A resistência por atrito lateral do tubulão é considerada desprezível na prática da engenharia de fundações, como eu falei em vídeo anterior, e por isso que o tubulão é considerado uma fundação direta, por ter somente sua resistência de ponta calculada na base do tubulão, que nada mais é do que uma sapata. A base do tubulão nada mais é do que uma sapata mesmo. Então, calculamos apenas a resistência de ponta, e por isso que o tubulão é considerado uma fundação direta. A resistência por atrito lateral, ela é desprezível por conta que a parte da carga, por ser a base alargada do tubulão, ela já pega toda a carga da estrutura. Toda a carga, ou praticamente, não toda, mas mais de 90% da carga. Então, por isso que a gente despreza a resistência por atrito lateral. E aqui, como a base da sapata, do tubulão nada mais é do que uma sapata, a gente calcula uma sapata. Para calcularmos um tubulão, fazemos o dimensionamento do tubulão, é basicamente fazemos um dimensionamento de uma sapata. E a tensão admissível, e para calcularmos a área da sapata, é tensão admissível, que é igual a força sobre área. A força nós temos, que é de 120 toneladas força. Falta calcularmos a tensão admissível para a gente calcularmos a área da sapata, a área da base do tubulão. Ou seja, fazemos uma regrinha matemática aqui, a área vai ser igual a força sobre a tensão admissível. A força a gente tem, vamos descobrir a tensão admissível, que os métodos semi-empíricos de Teixeira, eles mostram aqui uma correlação bastante legal
que diz que a tensão admissível em areia é igual a raiz quadrada do NSPT menos 1. Em argila pura é igual a NSPT dividido por 4. Em argila siltosa é o NSPT dividido por 5. Em argila arenosa é o NSPT dividido por 7,5. E aí a gente pega aquela informação que eu disse lá, que existe a presença de argila siltosa no nosso solo. Se a gente fosse calcular a tensão admissível em argila pura, lembrando que o NSPT aqui da nossa camada, 12 metros de profundidade, onde vamos apoiar o nosso tubulão, o NSPT é igual a 15, que atende também à profundidade máxima que a NR18 propõe, que é 15 metros de profundidade. Nós vamos apoiar a 12 metros de profundidade, então tá ok. Então vamos supor aqui a 12 metros de profundidade e a 15 o NSPT. Se a gente fosse calcular como argila pura, a gente tem um NSPT de 15 dividido por 4. A gente vai ter ali uma tensão admissível, 15 dividido por 4, de 3,5 kgfm por centímetro quadrado. E se a gente calcular em argila siltosa, o NSPT de 15 dividido por 5 vai dar uma tensão admissível de 3. Em argila siltosa, 3 kgfm por centímetro quadrado. E em argila pura, 3,5. Para agirmos em prol da segurança, a gente precisa adotar a menor tensão admissível. Então, vamos calcular como sendo a presença de argila siltosa, a tensão admissível é igual a 15 dividido por 5, é igual a 3 kgfm por centímetro quadrado, que para transformar em toneladas-força por metro quadrado, como a gente tem lá a nossa carga em tonelada-força, seria mais interessante transformarmos quilograma-força por centímetro quadrado para tonelada-força por metro quadrado, que aí teríamos 30 tonelada-força por metro quadrado. E agora a gente já tem a tensão admissível, já tem a força, temos o fator de segurança, agora falta calcularmos a área do tubulão, a área da base do tubulão. Então vamos lá. Para fazer a base do tubulão, calcular a área, é a base da sapata, é a mesma forma de a gente calcular uma sapata isolada. A área é igual a força sobre a tensão admissível, a área vai ser igual a 120 toneladas-força vezes 1,4, que é o fator de segurança, majorarmos essa carga, dividido pela tensão admissível de 30 toneladas-força por metro quadrado. Tonelada-força corta com tonelada-força, fica a uma área de 5,6 metros quadrados a área da sapata do tubulão deve ser. E a sapata do tubulão, ela é circular ou então em formato de falsa elipse. Falsa elipse geralmente em terrenos próximo à divisa, em locais próximos à divisa. Então vamos calcular para uma sapata circular, essa base do tubulão circular, que aí a gente tem que calcular o diâmetro dessa sapata. Se é circular, quando a sapata é quadrada, a gente calcula o lado da sapata. Pela área, a gente calcula o lado da sapata. Como é circular, a gente tem que calcular o diâmetro, certo? Então, a área da circunferência do círculo é igual a π vezes diâmetro ao quadrado dividido por... π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. A gente já tem a área, então a gente falta descobrir o diâmetro. Então, isolamos o diâmetro, fica diâmetro ao quadrado é igual a 4 vezes a área dividido por π. Agora é só substituirmos os valores e descobrimos qual que vai ser o diâmetro da nossa sapata do tubulão. Então vai ser diâmetro ao quadrado é igual a 4 vezes a área de 5,6 metros quadrados dividido por π, vai dar um diâmetro ao quadrado de 7,13. O quadrado passa em forma de raiz de 7,13 é igual a 2,67, que é o diâmetro, mas para simplificarmos na hora da execução, fazemos o diâmetro sempre nos múltiplos de 5. Então, para facilitar na hora de executar a forma para fazer a sapata. E na hora do operador que fazer a descida do tubulão conseguir medir de uma forma mais precisa. Então arredondamos para 2,70 metros o diâmetro da sapata e assim realizamos um pré-dimensionamento do tubulão. Ali com um diâmetro a princípio de 90, né, como a gente ainda não tem os dados da estrutura, um diâmetro mínimo ali de 90, uma profundidade de 12 metros de profundidade, 12 metros, que a gente sabe que está acima do nível d'água e também atende ao requisito da NR18 de no máximo 15 metros de profundidade, e ali
a dimensão da base da sapata circular de 2,70 metros. A gente já realiza o pré-dimensionamento e na próxima aula a gente faz a conferência do recalque admissível, que a gente vai ver do tipo de solo, da largura da sapata, da tensão admissível. A gente vai fazer o cálculo do recalque para ver se é admissível ou não, ou se temos que redimensionar esse tubulão. Então, nos vemos na próxima aula sobre conferência do recalque e fique conosco que semanalmente nós colocamos conteúdos aqui de mecânica dos solos, estruturas e fundações. Um grande abraço, uma boa semana e até a próxima!